Olá, pessoal, mais uma vez aqui no JP Podcast para falar sobre um tema que é mentalidade de sucesso com uma convidada sensacional, uma pessoa incrível que vai com certeza somar na vida de vocês. E principalmente as mulheres que querem escrever algo, querem empreender, eu tenho certeza que ela vai somar demais na vida de vocês. Que é minha convidada de hoje, é Fernanda Groba, né, Fernanda? Isso. Então, que maravilha! E eu digo para você, tic-tac, fala extraordinário, o que é que você está fazendo com sua única vida? Então é isso, venha para a mentalidade de sucesso, vamos entender o que é isso, porque quando a gente começa a ver as coisas diferentes, tudo começa a mudar na nossa vida. Então, Fernanda, seja bem-vinda, isso é uma maravilha ter você aqui nesse JP Podcast. E já dizendo assim, gratidão pela sua doação do seu tempo, de ter saído da sua casa, dos seus negócios, para vir aqui para conversar com todos nós hoje. Então, assim, fique à vontade, fale um pouquinho de você, quem é Fernanda, e aí a gente vai discorrendo com muita graça. Eu que agradeço, boa tarde a todos, né? Eu que agradeço o convite, Jutânio. Jutânio já é um colega, um querido, né? Amigo, parceiro aí, para quem não sabe, né? A gente já se conectou há algum tempo. Com certeza. E estamos seguindo aí nas nossas parcerias. Então, para mim é uma honra estar aqui com você, com toda a sua audiência, falando de um tema, né? Tão importante e tão discutido nos dias de hoje, Com né? certeza. Que é mentalidade ou mindset, né? Mentalidade de sucesso. Exato. Né? Perfeito. Você pediu para me apresentar. Isso. Eu sou Fernanda Groba, como você já me chamou. Engraçado que eu tô me apresentando, eu vou me apresentar e eu já quero trazer um pouquinho do assunto nessa minha apresentação. Vocês vão entender por quê, viu? Olha para aquela câmera que você falou, né? Exatamente. Eu vou aqui no estúdio tem um monte de câmera e eu já não gosto, então eu fico sem saber para onde eu... Então, gente, eu sou Fernanda Groba, eu sou mentora, eu sou Fernanda Groba, então vamos lá, de novo, do zero. Aí entra o aprendizado que eu quero trazer aqui para vocês dentro desse assunto que é mentalidade de sucesso. Eu sempre me apresentei falando assim, ó, eu sou Fernanda Groba, mentora, sempre um item profissional, primeiro. Certo. Eu sou mentora, então eu sou escritora, porque eu sou, né, profissionalmente falando, mentora, sou escritora, sou apresentadora, né? E aí eu sempre comecei falando isso. E às vezes depois eu falava, eu sou mãe do Theo, eu sou casada com o Flávio, eu sou, né? Mas eu sempre dava ênfase ao meu profissional e às vezes eu só falava do meu profissional. Quem é você? Eu sou isso, eu sou isso, 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 isso. Uhum. E aí as fichas vão caindo na medida que você vai evoluindo, porque nós estamos em constante evolução, né, Jutânio? Exato. Constantemente, através do autoconhecimento e de diversas buscas também. E aí hoje eu entendo que quando alguém me pergunta assim, quem é você? Eu falo, não, primeiramente eu sou filha de Deus, né? Eu sou filha de Deus, filha do Deus vivo, amada de Deus, cheia da graça de Deus, cheia, né, da graça de Deus. Então, para mim, esse é o primeiro ponto, quem eu sou, né? Porque, inclusive, aí entra, pessoal, o que eu quero falar, né? A minha primeira já dica sobre mentalidade de sucesso, né? Então, vamos lá. Eu sou, vocês vão pegar a visão, tá? Eu sou filha de Deus, filha do Deus vivo, né? E você coloca como você quiser, eu sou amada de Deus, cheia da graça de Deus, e estou, né? Ou estou, se para quem preferir, mentora de mulheres, escritora, apresentadora, palestrante, nessa linha aí do autoconhecimento feminino. Mas antes, e aí vem também a minha parte pessoal. Sou casada, né? Sou esposa de Flávio, sou mãe do Theo Groba, de 3 anos, e etc. Então, por que eu tô fazendo já essa introdução? Trazendo um conteúdo com ela, não só uma apresentação para depois entrar no conteúdo. Essa minha apresentação eu já quero que seja um pouco do nosso conteúdo, sabe, Jutânio? Claro. Porque uma mentalidade de sucesso, se você me permite, eu já posso entrar no tema? Pode. Pronto. Você manda. Então, a mentalidade de sucesso é um tema que eu gosto muito, porque mentalidade é algo que a gente ouve falar muito, né, gente, nos dias de hoje. É mindset para cá, mentalidade para lá. E na internet a gente ouve muitas pessoas falando e até vendendo cursos online sobre livros, mentalidade. Né? Que é o Mindset, né? Isso, livros. Só que isso é algo também que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vê na internet alguém falando de mentalidade, oferecendo um curso online, vendendo um curso, mude sua mentalidade, aquela mentalidade da pessoa ainda não mudou, né? Por isso que é importante você, não vou me aprofundar nisso, eu só estou trazendo um ponto. É importante você conhecer, né, a pessoa que está ali oferecendo o curso, porque hoje na internet a gente vê de tudo, né? Vê de tudo, vende de tudo e vê de tudo. Uhum. Então, mentalidade de sucesso. Quando você sabe quem é você, quando você tem clareza de quem é você já está dando o primeiro passo para desenvolver uma mentalidade de sucesso. Perfeito. Né? E aí entra esse exemplo meu que eu trouxe, que eu abri aqui minha vulnerabilidade para vocês, né? Porque
Eu acho importante trazer isso para que você entenda que antes de você ser qualquer título ou ter qualquer título profissional, Que é o fazer, né? que é o fazer, e eu sempre estive muito presa no fazer. Esse lado emocional também afeta bastante, porque dependendo de como a mãe cria o filho e dependendo como o pai cria o filho, tem a tendência dessa menina assumir muita energia masculina, Sim. do menino assumir muita energia feminina, Uhum. e depois, quando ele for arrumar alguém para casar ou ela for arrumar alguém, vai arrumar conforme as energias dos seus pais. É isso Entendeu? mesmo. Aí a gente pergunta, como seria essa energia, né, Jutânia, masculina, feminina? Porque isso vai intervir na mentalidade de sucesso. Mentalidade. Porque assim, ó, mulher vai ter a energia dela, ela tem energia masculina? Tem. Tem energia feminina? Tem. Mas se ela não souber controlar, ela vai ficar sempre como uma fazedora, né? Pedir uma coisa pro marido, o marido não faz, ela vai correr lá e faz. Né? Então assim, deixa que seu marido possa fazer, porque se você faz, você tira a autoridade dele. Como tem coisa que é pra mulher fazer, o homem não precisa fazer, porque não é ser machista, não é ser feminista, é ser humano. A gente tem que aprender em relação a isso. Sim. Porque tem hoje, por tantas linhas aí, a gente percebe qualquer coisa que a gente fala, não, tá sendo isso, tá sendo aquilo. Mas como você falou mais cedo, não deixa de ser a opinião do outro, né? E dentro disso, a mentalidade de sucesso, Fernanda, tá incluso, porque se eu não tiro essas capas que tem em mim, que eu estou vestido, que foi colocado em mim, os conceitos que eu acho que tá certo, como é que eu vou mudar a minha mentalidade? Eu vou acreditar, não é isso? Naquilo em que foi ensinado. Você sempre vai ficar aquela síndrome da Gabriela, né? Exatamente. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Vocês conhecem. Exatamente. É a pessoa que tem a mentalidade fixa, né? Ela não, aí tem a ver com o que você está falando, ela não consegue se abrir para novos aprendizados, para reprogramar suas crenças limitantes, transformá-las em crenças, né, fortalecedoras. E, consequentemente, ela não consegue ser a pessoa que ela nasceu para ser, porque uma pessoa de mentalidade fixa, ela vai ficar sempre presa no seu casulo. E não vai conseguir sair e enxergar o horizonte que existe na sua frente, um mundo de infinitas possibilidades, né? Porque, assim, essa questão que você falou aí das crenças na infância, isso é muito sério. É muito sério mesmo. Para você ter uma ideia, qual é o primeiro órgão, pessoal, que é formado dentro de nós, quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe, que é ali, né, um botãozinho pequenininho. Qual é o primeiro órgão? O coração, né? É o coração, que é o centro das nossas emoções. Então, pense, por que eu falo isso? Porque quando a mãe está ali com aquele botãozinho na barriga, e o coração está ali, é o primeiro órgão a ser formado naquele feto, né? As emoções da mãe é passada para o filho que está na barriga da mãe através desse coraçãozinho que está ali sendo formado, que é o primeiro órgão a ser formado. Até os 7 anos a criança está ligada com a mãe. Com a mãe, mas veja que às vezes não é nem antes de nascer, né? Antes de nascer. Emocionalmente. Desde o ventre. Então são muitas heranças que a gente, emocionalmente falando, né? Que nós trazemos ali no nosso subconsciente. O que ela pensa do marido, tá? O que ela sente, tudo. Se ela não gostar se foi uma gestação boa, se não foi, se teve rejeição, se não teve, a criança está recebendo tudo ali, ó, venha. E aí nasce com aquilo lá, sem saber que existe, no subconsciente, lá na frente se manifesta de alguma forma quando acontece uma situação de rejeição. Exatamente, de decisão em algum comportamento. Por isso que às vezes tem pessoas que têm determinados comportamentos na fase adulta que a gente não entende. E não sabe por quê, né? Isso. A resposta está lá atrás. Com isso, eu digo o seguinte, o que a esposa, a mulher, ela sente do marido, se até depois que a criança nasce, se ela tiver medo de ele deixá-la, se ele faz traição, tudo que ele sente, ela sente, a criança sente também. Então, até o comportamento, tem hora que o pai vai, a criança até rejeita um pouco por causa disso, porque a mãe está conectada com o filho emocionalmente. Os dois têm é como se fosse um cordão invisível que os dois estão conectados. Até os 7 anos, a mãe está conectada com o filho. Então, assim, tudo que você sentir, você passa para o seu filho. Então, depois dos 7 anos, aí esse laço é um pouco diminuído, começa a diminuir, porque a criança se conecta mais com o masculino. Ele precisa ou ela precisa da energia masculina, porque a energia masculina é a energia de impulsionar, é a energia do locus, é a energia da razão, é a energia do trabalho, do sim, do não. Porque a mãe é mantedora, né?
A energia da né? mãe é A mãe é ali, acolhedora. acolher, né? É de mamar, de cuidar, de amar, de Proteção. proteção, de cuidado. É o momento que a criança precisa dessa formação, Sim. né? Aí depois disso, Entra o eu pai. já estou crescendo, eu já vou para o mundo, eu preciso agora ser mais racional. Sim. Deixar um pouquinho dessa emoção, né? E Isso. começar a ter essa racionalidade, já pensar de ter que trabalhar, de ter que assumir futuramente a sua própria vida. Por isso que quando os pais se separam, quando a criança é pequena e os pais se separam, né? Lá na frente, muitos homens, eu falo homem mesmo, homem, tem dificuldade de tomar decisões. Tem. Por quê? Porque não teve esse apoio do pai após os 7 anos. E aí, quando fica adulto, fica com medo de tomar decisões profissionalmente falando, de arriscar, de ter novas atitudes. Por quê? Porque trouxe essa herança, como você mesmo falou. E o financeiro também. Igualmente. O financeiro, né? para quem tem pais separados, para quem tem algum problema com pai e com mãe, tem problema com o financeiro. Aí eu digo para você assim, ó, você quer melhorar seu financeiro, sua vida financeira? Honre seu pai e sua mãe. Honre. Então assim, não foi bom, não me criou, não fez isso, não fez aquilo. Independente. Honre seu pai e sua mãe. Porque assim, a ação deles depende deles. Eles não precisam ser culpados por tal situação. E você não precisa ser culpado por nada. Então assim, ame. A melhor forma é essa. É o amor. Perdão e amar. Porque senão eu fico amarrado nos cordões, né? Da mágoa, do rancor, da tristeza, da culpa, que não vai me levar a lugar nenhum. Simplesmente ficar mais amarrado. Assim, aí agora que eu não consigo, não saio dessa areia movediça. Né? Você tá falando isso aí, eu tô sorrindo de alegria, porque como vai fluindo, né? As coisas. Você me permite fazer um parênteses. Claro. Um parênteses que tá dentro do assunto, na verdade. Você falou dessa questão do perdão e do amor, né? E tem tudo a ver, porque eu tive uma experiência esse ano, em abril. Eu falo com os homens, mas em especial também aqui com as mulheres que me ouvem agora. E eu tive uma experiência de ansiedade. De ansiedade com pânico. De ansiedade com pânico. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, já sofreu essa situação. E eu tive um sonho no início do ano, logo quando virou o ano. No Seu Réveillon. inconsciente lhe chamando. Eu tive um sonho. Você sabe que é só inconsciente, né? É subconsciente ou inconsciente, que é a mesma coisa. Mas que é Deus também, porque ele habita dentro do nosso tá conectado, é o divino conectado em você. A espiritualidade. E aí eu tive um sonho, ele dizendo assim pra mim no sonho, eu falava pra meu marido que eu tava tendo, tô tendo sido muito pânico, tô tendo sido pânico. E aí eu fiquei sem entender, porque logo eu, né, que tava tudo ótimo, certo, fiquei sem entender, acordei, foi um sonho, mas será que foi um aviso? Enfim, aí fiquei um pouco assim sem entender, mas vida seguiu, né, vida segue. E aí quando chegou em abril, eu comecei a sentir uns sintomas estranhos no meu corpo, não foi nenhum nível, eu sei que tem vários níveis, né, tem pessoas que não conseguem sair de casa, e não cheguei nesse ponto, mas assim, eu senti reações que estavam me incomodando, fisicamente falando, né, como taquicardia, sintomas de medo, sabe? Reações físicas. Acho que foi basicamente isso. E aí, tô um pouco de tontura e tal. Bom, e aí, um belo dia, eu buscando de Deus, Senhor, não é possível, o que tá acontecendo comigo? Não tô entendendo, né? Já tinha feito um monte de coach, já tinha reprogramado, o que tá acontecendo? E aí, eu orando, buscando de Deus uma resposta, eu ouvi uma voz, de novo, antes de dormir, né? Um dia de noite, antes de dormir, falando pra mim assim, 3 frases. Eu me aceito, eu me perdoo, eu me curo. Aí eu falei assim, eu me aceito, eu me perdoo. Eu ouvi essa voz, né? Eu me aceito, eu me perdoo, eu me curo. E aí eu falei, nossa, entendi. Que aquilo era Deus me dando vamos falar assim, uma técnica, né? Para eu aplicar em mim, uma técnica simples para eu aplicar em mim e também ajudar outras mulheres, outras pessoas, obviamente. E aí eu comecei a repetir aquilo, peguei no sono, mentalizando nessas 3 palavras. Isso. E acordei, né? Tem a parte técnica que explica isso também. Acordei e fiquei meditando nisso e em menos de 24 horas eu não sentia mais nada. Eu fui curada. Mais pra frente, né, inclusive foi depois, eu relato isso no livro, Mulheres com Propósito, que eu tenho um capítulo aqui, e eu relato essa experiência toda com detalhes. Mas aí depois que o livro já estava na gráfica, eu acabei vivenciando outra experiência, que eu entendi também sobre a questão do intestino. Eu tive uma conta de um antibiótico de desinflamar a garganta, eu tive uma inflamação no intestino. E eu descobri, através de um exame de biorressonância, que eu estava com parasitas, vermes, parasitas. Né? E esses parasitas
Não sei se vocês sabem, mas alguns deles causam ansiedade e esses sintomas, até porque o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Então, eles ficam alojados no intestino, Exatamente. né? Você é da área de saúde também. Então, assim, minha serotonina não estava sendo produzida. Sem serotonina, não tem alegria, não tem felicidade. Então, obviamente, o corpo vai ter as reações de ansiedade. Então, na verdade, no meu caso, teve duas coisas. Uma memória que eu precisei reprogramar, que já foi resolvida com o eu me aceito, eu me perdoo, eu me curo. Uhum. E depois eu vi que teve essa questão do intestino e que também, graças a Deus, já foi solucionada. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque, veja, o que Deus me deu. Eu me aceito, eu me perdoo e eu me curo. Isso é o quê? Amor e perdão. Primeiro, amor com você mesma, você se aceitar. Com Entendeu, certeza. Jútânio? Porque, gente, se você não aceitar a sua história, se você não se aceitar, se você não aceitar os atores, as atrizes que passaram na sua vida, você vai ser uma pessoa frustrada emocionalmente e com certeza você em algum momento vai ter ansiedade, pânico ou até depressão. Com certeza. Em alguns casos também, né? Então, se aceite, ame a sua história, por mais difícil que às vezes ela possa ter sido, ela traz o quê? Um aprendizado e uma forma de você ajudar alguém que pode também passar por uma situação semelhante à sua, né? Então, eu me aceito, eu me perdoo, você se perdoa, perdoa o outro e você se cura com tudo isso. Perfeito. O mais engraçado, gente, que eu tava aqui pensando em relação a isso mesmo. Antes de eu falar, a Fernanda falou. Foi? Mas eu falar sobre o quê? Oba. Sobre pessoas que a gente convive, a gente conhece. Sim. E a gente não imagina o quanto que elas têm um emocional abalado ou estão doentes. Então, assim, pessoas precisando de cura, precisando de alguém para escutar, para ajudar, né? E as pessoas precisam se permitir a isso. Porque o pior de tudo é a pessoa estar numa condição assim e achar que não precisa de ajuda, Sim. não falar nada para ninguém, permanece numa situação que não está trazendo felicidade, mas ela está ali empurrando com a barriga. Sim. E aí vai ser quando o inconsciente, porque você sabia que os sonhos, segundo Jung, eu tô só me baseando em Jung. Hoje você tá todo Jung, né? Sou apaixonado pela teoria dele. Então, assim, porque a gente entende bastante em relação ao comportamento humano e em relação ao humano devido a isso. E aí ele fala bastante que os sonhos é como fosse a válvula de escape para a gente não enlouquecer. Você sabia? Porque se a gente não fizesse isso, é como se fosse já uma terapia espiritual, que é uma forma dele se comunicar. E os sonhos e tudo na nossa vida aqui fora é símbolo. Então você só basta interpretar. Agora, interpretar não é fazer igual aquele livrinho de sonho. Sonhou igual quer jogar no jogo do bicho e a pessoa vai lá, não, vai dar tal coisa porque eu sonhei isso. Não. É entender, parar e olhar até com uns olhos um pouco infantil. Assim, igual como uma criança faz um desenho, a gente vai lá, a gente fica tentando descobrir, olhando, tentando encaixar as coisas. É mais ou menos isso. Sim. Então, Jung fala bastante sobre isso, Fernanda. E para vocês que estão aqui me escutando, que o sonho é uma forma terapêutica para a gente não enlouquecer. Faz sentido, né? Isso, pra gente. E quando ele vem também para trabalhar. É o nosso inconsciente dizendo pra gente, se manifestando, pra gente mudar. Joseph Murphy fala muito isso, né? Então, pra gente mudar. Porque se a gente não mudar, a tendência da gente é chegar a um ponto, que eu também falo em relação à psicossomática, de vir no corpo. Sim. Aí vai se manifestar o corpo, porque já é uma doença que já está no psique. Né? Já está no emocional, já está na mente da pessoa. Então, qual é o próximo passo? Desenvolver no corpo, e aí a pessoa chega a um ponto que é um caminho sem volta, que muitas vezes tem que fazer o seguinte: vamos abortar o processo. É o que eu digo, abortar o processo é morrer, porque não tem mais o que se fazer perante essa vida, perante esse corpo. Posso até ser duro nessas minhas palavras aqui, mas é porque chega a um ponto tanto que a pessoa está tão radicalizado naquela forma de vida que ele precisa perder para ele aprender. Sim. Né? Então, quando eu não entendo sobre isso, esse autoconhecimento que eu tenho que fazer, que eu tenho que buscar, aí vai acontecer, como você falou, de um parasita, de uma bactéria, de um vírus, de tantas outras coisas acontecerem, porque o corpo é nosso. A gente, não, mas vai acontecer pela alimentação, vai acontecer pela água, vai acontecer... Sim, mas significa o quê quando a gente olha pela psicossomática? Se o meu interno... Como é que eu estou refletindo dentro do meu interno? Porque assim, eu tô permitindo que algo possa acontecer.
Então, assim, como é que eu estou aqui fora também? Eu tô aprendendo a dizer não. Sim. Eu estou deixando que a coisa seja permissiva na minha vida, que coisas boas, coisas ruins, pessoas possam estar me prejudicando. Então, assim, quando eu sou muito permissivo também aqui fora, eu também sou permissivo aqui dentro. Exato. Porque já está vindo, é o interno refletindo ao externo. É. Então, significa que está acontecendo algo que a gente vai deixando as coisas acontecer. É. Porque, assim, quantas pessoas da mesma família, um pegou Covid, outro não pegou, um foi a óbito, outro não foi. Então, assim, por que certas coisas vão acontecendo e a gente nem para analisar? Tem pessoas que a gente vê também, não que... eu estou falando só para uma questão da gente refletir. Tem pessoas que eu vi que moram nas ruas e não usou máscara, não fez nada e não pegou também a doença. É verdade. Então, assim, o que leva algumas pessoas a pegarem a doença e outras não? É só o medo, muita preocupação, tem a parte do inconsciente, do consciente. Como é que é isso? Para a gente começar a dizer assim, poxa, eu preciso aprender mais sobre isso. E eu digo para vocês, gente, eu estou aqui hoje, eu estou com essa mulher incrível aqui na minha frente hoje, conversando, porque em algum momento da minha vida eu quis mudar. Porque se eu não mudasse, e para quem conhece um pouquinho sobre a minha história, saberia onde eu poderia estar agora. Então, eu quis mudar, eu quis aprender, eu quis buscar o autoconhecimento e por isso que eu estou aqui, né? E eu sou Então, prova viva, né? Porque exato. a gente se conectou lá no curso, eu vi um jutânio e agora eu tô vendo outro aqui, tá? É? Totalmente. Não, sério. Parabéns. Então, minha querida, é isso. A gente aprender, a gente se propor a uma mudança. E é isso. E permitir. Por isso que eu estou com esse quadro chamado Mentalidade de Sucesso, para dizer também que a mentalidade de sucesso, como a Fernanda trouxe aqui, é a gente perceber o quanto que eu posso crescer, que eu posso mudar e trazer isso para vocês. Então tem muita gente aí, faz dancinha, faz isso, faz aquilo, não tem problema, não estou julgando quem faz isso. Mas eu prefiro, Jutânio, trazer algo que é para somar na sua vida, que você possa refletir com autores aqui que a gente está trazendo, com convidados sensacionais, pessoas que superaram certas coisas nas suas vidas, que são mentalidade de sucesso, para ajudar você também a mudar a sua vida. Maravilha. É uma coisa interessante também, algo muito importante também para a gente falar, Jutânio, dentro desse assunto de mentalidade de sucesso. Duas coisas, na verdade, que eu gostaria de enfatizar aqui. Uma pessoa de mentalidade de sucesso, ela é uma pessoa que vive não só para ela, mas ela pensa em como ela pode fazer diferença na vida do outro. Isso não é firula, não. Isso é real. Porque a vida, né, até o título do meu capítulo, me lembrei agora, em busca de sentido, né? Então, assim, qual é o real sentido da vida? Será que o real sentido da vida é só você existir para buscar o sucesso? Quando a gente fala de mentalidade de sucesso, tem gente que acha que sucesso é só ter resultado financeiro e profissional, mas é muito mais do que isso, né? Viver uma vida integral sistêmica em todas as áreas. Isso. Então, será que eu tô aqui só para ter sucesso para mim, para comprar um carro, a casa, para ir... Ou será que existe algo além? Porque a vida, ela tem que ter um sentido. Qual é o seu sentido de viver? Qual é o sentido da sua vida? Você está fazendo a diferença na vida de outras pessoas? Ou só na sua vida individual? Chega de tanto individualismo. A gente precisa entender que a mentalidade de sucesso é uma mentalidade que cuida do outro também. Porque quando uma pessoa cuida do outro, não tem tempo para ansiedade, não tem tempo para pânico, não tem tempo para depressão, não tem tempo para medo, não tem tempo para insegurança, não tem tempo para mentalidade fixa. É só abundância. Por quê? Porque ela começa a entender que ela tem mais do que o que ela realmente precisa. Aí entra a gratidão, que é outra coisa que eu queria falar, né? A mentalidade de sucesso, sem gratidão, ela não é alimentada. Porque a gratidão é a base para qualquer sucesso em qualquer área da sua vida. Se uma área não vai bem, agradeça, porque é aprendizado, como a gente já falou aqui, é evolução. Né? E a gratidão faz você reconhecer diante de Deus, inclusive, né? Para você que acredita em Deus, que você tem muito mais daquilo que você realmente necessita. Porque se você olhar quantas pessoas estão passando fome ao redor do mundo, quantas pessoas não têm o que comer, né? Nos países da África, no Nordeste, no sertão nordestino. Entendeu? Então, assim, qual é o real sentido da vida?
O que é ter sucesso para você? Porque hoje a gente abre a internet, a gente abre o Instagram e sucesso não tô falando que eu sou contra, inclusive eu treino todos os dias, mas é só estar na academia, só fazendo musculação, é só tendo um corpo escultural, é só postando a foto com um carro novo no Instagram para ter milhões de curtidas, e aí quando você posta um carro, quando você posta uma foto fazendo uma obra social, você tem uma quantidade de curtida muito menor. Por quê? Porque quais são os valores da sociedade hoje? Perfeito. Entendeu? Quais são os seus valores? Fica a dica aí, a reflexão. Eu queria saber de você, Fernanda, se você lembra assim, de algo na sua vida, ou que aconteceu nesse período, tanto você na empresa que você trabalhava, ou hoje com essa profissão nova perante o que você fazia antes, que teve algo na sua vida que te impactou, ou que alguém trouxe algo que foi realmente impactante, que você possa compartilhar conosco. Nossa, essa não estava no script. Algo que me impactou onde eu trabalhava? Ou foi onde você trabalhava, ou uma pessoa, ou algo que você lembre assim que realmente foi uma coisa assim que impactou você durante a sua vida. O que me impactou que me impacta ainda, na verdade, eu sou voluntária de algumas ONGs nessa área, porque eu falei muito do sertão, acho que você percebeu que eu falei com bastante ênfase, ver essa realidade. Quando eu recebo uma imagem de uma criança desnutrida, isso ainda mexe muito comigo, porque eu ainda não fui na África, mas eu tenho a vontade de ir lá na África, pessoalmente, fazer esse trabalho pessoal, porque eu acho que isso tem a ver com o real sentido da vida, sabe? Você parar de olhar para você mesma, para os seus próprios interesses, e olhar um pouco para o interesse do outro. Então, é claro que eu não vou mudar a realidade do mundo inteiro, mas também se eu for ficar com esse argumento, eu nunca vou fazer nada. Nem eu, nem você que está me ouvindo, nem ninguém. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, o que me impacta hoje é ver essa desigualdade, sabe? E eu digo que algo que impacta também meu marido, a gente sempre compartilha disso juntos, porque a gente vê muita desigualdade aqui no nosso país. Muita, muita, né? Social. Tem gente que tem muito, tem gente que não tem nada, né? E não precisava ser assim, se existisse mais amor pelo próximo, né? Então, assim, o que me impacta é isso. Ver uma situação como essa e olhar assim e falar, nossa, até quando essa criança vai estar nessa situação? Sabe? Tem uma foto que viralizou na internet, não sei se você viu, de um local na África, de uma criança completamente desnutrida, uma moça voluntária dando água na boca daquela criança que era quase uma caveira já, morrendo, né? Então, assim, eu não sei nem o que dizer, mas é algo que a gente precisa refletir realmente. Isso me impacta. Isso faz eu parar tudo que eu estou fazendo e pensar sobre muitas coisas, refletir sobre minha vida. Isso faz eu pensar aquilo que eu preciso ajustar, aquilo que eu preciso, né, mudar. É uma verdadeira aula de coach para mim. E o que é interessante em relação a isso, né? O que é bem interessante é que a gente vê que a gente tem duas Áfricas, né? A gente tem a parte de cima, que é a parte do norte, e a África do Sul. Exato. Que antigamente tinha um apartheid, que eles não poderiam se encontrar, né? Exato. Só que hoje já foi mudado e a gente vê que a África do Sul é bastante produtiva geograficamente, né? E por que essas pessoas ainda passam por essas situações? Né? Por que existe muita pessoa de rua? Por que certos seres humanos ainda têm que passar por certas situações? Então, a gente também tem que refletir também sobre isso. Né? Dizer assim, até onde eu posso ajudar e até onde eu posso estar prejudicando. Sim. Né? Então, assim, eu até já comentei aqui em outros momentos, porque tem situações que eu posso estar ajudando, mas tem situações que eu estou prejudicando. Um exemplo, tem aquela pessoa que, quando eu abro aqui meu podcast, o que é que eu falo? Eu falo assim, tic-tac, tic-tac, fala extraordinário. O que é que você está fazendo com sua única vida? Então, assim, todo ser humano ele é extraordinário. Se ele não está sendo extraordinário, o que é que está acontecendo com ele, com aquela família, para que não esteja acontecendo extraordinário na vida deles? Eles ainda não se veem do jeito que eles são. Eles se veem da forma em que a sociedade e que alguém pregou para eles. E aí passam a ser pobres miseráveis, sem ser. E teria condição de fazer mudança.
Eu acredito, assim, Jutânia, que em alguns casos, algumas pessoas dessas, por exemplo, moradores de rua, né, estão nessa situação que elas não queriam estar nessa situação, passando fome, né, não foi falta de autorresponsabilidade, como se prega muito hoje em dia. Eu acho que isso tem que tomar cuidado, porque acaba apontando o dedo, culpando a pessoa, trazendo peso em cima da pessoa. Então, assim, existem pessoas que estão nessa situação porque elas não tiveram, naquele momento da vida dela, uma escolha, porque foram injustiçadas, como aconteceu com Nelson Mandela, inclusive, né? Mas eu acredito que se elas caíram naquela situação de miséria, né? Eu acho que a partir dali, sim, aquela pessoa, ela pode escolher se ela quer continuar naquele caminho ou se ela quer mudar. Só que às vezes é isso, precisa de alguém para mostrar isso para ela, porque ela tá tão cauterizada, a mente dela já tá tão cauterizada que ela não consegue enxergar. Isso. Entendeu? Ela foi muitas vezes preparada. Pode ser pessoas que têm um distúrbio. Ele tem um distúrbio. Aí, assim, tem pessoas que podem ter no seu psique uma situação, sabe o quê? De prisão, eu posso dizer, que ele precisa, se ele ficar dentro de uma casa, dentro de um apartamento, para ele é como ele estivesse preso. Ele não sabe ainda trabalhar essa questão da prisão e não ser prisioneiro. Né? Questão quando a gente fala de Nelson Mandela, tantos outros. Então, mas também diz assim, eu preciso viver na rua por questão de liberdade. São pessoas que acham que está dentro da liberdade e ao mesmo tempo eles são prisioneiros da própria situação que eles vão criando no seu dia a dia. Né? Então, mas tudo coisa para a gente refletir, para a gente pensar. É profundo. É mentalidade de sucesso e a gente está refletindo. Eu vejo que a gente já está num tempinho bom de podcast. Né? Fluiu, né? Fluiu. Nossa, eu passaria a tarde toda aqui conversando com você. Amei. Mas eu vou deixar para você fazer suas considerações. Eu agradeço desde já a sua presença, a sua doação aqui nesse momento. Eu acredito que o pessoal também diz assim, poxa, vamos conversar mais com Fernanda Groba aí. Se você quiser colocar mais alguma coisa, fica à vontade. E também aproveitando, viu? Esse projeto de Fernanda que ela está fazendo agora, de Fernanda, eu acho que vai ser o quê? Tá sendo o último do que o que eu tô participando? Desse ano, sim. Homens que Inspiram. Até dezembro a gente já lançou esse livro? Não, o evento não vai ser esse ano ainda não. Porque, vocês vão entregar o material em novembro, que isso? Acelera, manda esses homens entregarem logo esse material. Tem que ter o tempo, olha, diagramação, pronto, viu, edição, muita coisa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, Mas a gente vai começar 2023 com chave de ouro, hein? Olha, fala aí. Vamos abrir 2023 com chave de ouro, com essa mega novidade aí, que é o Homens que Inspiram, primeiro lançamento do ano. Então vai ser top também, viu? Gente, eu tô participando desse projeto e assim, vocês se preparem para já começar a pegar logo o seu exemplar, porque eu vou trazer coisa para mexer no seu coração, na sua transformação de vida. Uau. Pode ter certeza disso. Então assim, isso vai ser, sabe o quê? Já chamada já para o meu segundo livro, porque quem lê o meu capítulo, quem lê esse livro vai dizer assim, não, cadê? Onde é que tá esse Jutânico? Eu quero continuar lendo, eu quero outro livro dele. É isso aí. Não, com certeza. E isso a leitura, né? A gente precisa incentivar a leitura do nosso país, né? E, assim, os livros de qualidade que trazem a mudança de mindset, de mentalidade, contribuem para uma mentalidade de sucesso. Claro. Por quê? Porque ali a pessoa vai se embasar nas experiências daqueles coautores, né? Nas superações, nos desafios, nas suas vulnerabilidades, entendeu? Naquilo que eles fizeram. Você vai ler um capítulo e vai dizer assim, nossa, eu achava que a minha vida não tinha mais jeito, mas se essa pessoa conseguiu, eu posso também. E aquilo vai te empoderar e vai fazer você se enxergar em um outro nível. A sua mentalidade de sucesso vai ser acionada ali através da leitura. Com certeza. E suas considerações? Muito obrigada, né? Só tenho que agradecer aqui a você, mais uma vez, Jutânia, pelo convite. Eu amei estar com vocês nessa tarde. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Quero deixar meu Instagram para quem quiser acompanhar um pouquinho o meu trabalho. @FernandaGroba, GROB de bola, @FernandaGroba. E vai ser um prazer poder acompanhar um pouquinho de vocês mulheres que estão me ouvindo, e mandem um direct. E eu queria só deixar uma frase, né, para finalizar aqui, que é a frase da esperança. Nunca perca a esperança de que você consegue atingir seus objetivos. Nunca perca o olhar, né, um bom olhar, a boa visão do seu futuro. Porque às vezes a gente olha para um lado, olha para um outro, né, de acordo com a situação que cada um está vivendo, e muitas vezes a gente não encontra nada que sustente a nossa fé, que alimente a nossa esperança. Mas enquanto existe vida, e existe vida dentro de você, sempre existirá esperança.
tá? Você não está nos ouvindo por acaso, você não chegou até aqui por acaso, você não vai ouvir a live gravada por acaso. Nada é por acaso, né, Jotânio? Claro. Nada. Então, acredite em você, acredite nos teus sonhos e vamos lá fazer acontecer, né? É isso aí, pessoal. Lembrando-se, um grão de areia desequilibra a balança. Então, você que está aí, muitas vezes não está se achando aquela pessoa tão empoderada, aquele ser humano tão maravilhoso, se baseie em você mesmo. Que a partir do momento em que eu fico modelando o ser humano perfeito, eu me distancio, sabe de quem? De mim mesmo. Então, pense nisso. Então, assim, quer algo, volte para dentro de você, porque o interno precisa refletir o externo. Tic-tac, tic-tac. Fala, extraordinário. O que é que você está fazendo com sua única vida que não muda essa mentalidade para tudo começar a ser muito mais extraordinário? Um forte abraço. Obrigado, Fernanda, pela presença. Gratidão a todos que participaram, que passaram aqui, que deram uma olhadinha no Instagram, o pessoal do Facebook, viu? E esse podcast vai estar sendo lançado também no YouTube futuramente. Então, gente, tudo de bom para vocês e boa tarde. E ótimo final de semana, né? Para alguns pode ser que sextou, mas pra gente a gente só é um final de semana, né, Fernanda? Abraço, Com certeza. gente. Um beijo. Tudo Parabéns, de Jotânio. bom. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau. Olá, você que assistiu o podcast e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!